De volta aqui no Política Cruzada. Fora do país, o governador de Minas Gerais participa de eventos nos Estados Unidos desde o dia 5 de abril e retorna ao Brasil amanhã. Nos primeiros 100 dias de governo, Romeu Zema exonerou cerca de 6 mil servidores e depois recontratou parte deles. Ainda em janeiro, Zema teve que lidar com a tragédia do rompimento da barragem em Brumadinho, que deixou mais de 200 mortos. Neste mês, ele conseguiu fechar um acordo com os municípios e prometeu pagar parceladamente até 2022 a dívida deixada pelo ex-governador Fernando Pimentel. O novo chefe do Executivo Estadual tem sido criticado pela falta de habilidade política com os deputados estaduais. A reforma administrativa enviada no início de fevereiro já recebeu cerca de 100 emendas e até agora não tem um relator. Para falar sobre isso e sobre os 100 dias do governo Zema, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Política Cruzada o deputado estadual Luiz Humberto Carneiro, que é líder do governo de Minas na Assembleia Legislativa. Deputado, muito bom dia, obrigado pela presença do senhor. Bom dia, Danilo. Prazer é meu de estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, o senhor é líder do governo na Assembleia, então eu gostaria que fizesse um balanço desses 100 primeiros dias de administração de Romeu Zema. Olha, Danilo, a avaliação que eu faço ela é muito positiva. Eu acho que o governo tem dado passos importantes nesses primeiros 100 dias de governo aí. Como você mesmo colocou, a situação de Minas muito complicada, uma dívida grande com os municípios, uma dívida que hoje, a dívida do Estado, em termos daquela dívida mais rápida, não com a União, ela chega a 35 bilhões, sendo que 11,4 bilhões vai ser oriundo desse orçamento agora, ou seja, nós temos aí cerca de 1 bilhão negativo a cada mês. Mas quando eu falo que a análise que eu faço ela é positiva, primeiro porque o governador, dentro daquilo que ele colocou na campanha política, que era reduzir o número de secretarias, ele o fez e fez com brilhantismo. Que eu posso te assegurar que das 12 secretarias, os 12 secretários que foram escolhidos são pessoas do mais alto quilate em termos da administração pública. Pessoas que são conhecedoras do assunto e têm mostrado realmente muita competência em cima disso. Você comentou também de Brumadinho, foi um primeiro desastre, foi o maior desastre, eu diria, em termos de vítimas aqui em Minas Gerais, mas o governo se mostrou presente desde o primeiro momento, colocando o corpo de bombeiro, toda a estrutura que o Estado poderia colocar e deu assistência de imediato. Junto com isso, e junto com a Assembleia Legislativa e também num projeto a 4 mãos, junto com o Tribunal de Justiça e também com a própria Ministério Público, foi elaborada uma lei mais rigorosa na questão das licenças ambientais, no que se refere aí diria que as barragens, as outorgas, e mais do que isso, para a mineração. Então isso foi dado num prazo recorde de 30 dias e ela foi sancionada pelo governador. Nós temos agora uma reforma também administrativa que vai justamente não só adequar esses funcionários à estrutura menor que o Estado tem hoje em termos de secretarias, mas ela também enxuga aquele excedente de servidores que lá existiam. E isso foi cerca de 6 mil no primeiro momento, mandado embora ainda pelo ex-governador Pimentel, mas depois teve que ter uma contratação em torno de 1.800 servidores, mas isso ainda dentro da reforma vai estar ajustando, é um ajuste que tem. Teve realmente, e aí confesso para você que os primeiros dias foram muito difíceis, principalmente para mim que estava nesse elo de ligação, estou entre a Assembleia Legislativa e o governo de Minas, eu diria que faltava um traquejo muito grande a esse governo nessa questão política e nessa ligação com a Assembleia. Posso te assegurar que desde a semana passada nós estamos aí com todas as pendências ligadas na Assembleia Legislativa no que se refere aos atendimentos, a essa aproximação de governo com o Executivo, com o Legislativo, que é fundamental. Já tivemos 3 reuniões com os 3 blocos, não só o bloco de apoio, mas os 2 blocos independentes, e após a Semana Santa, já com o bloco também de oposição, que o governador Zema faz questão de estar reunindo com eles também. É um momento, assim, eu diria que
importantíssimo, porque o deputado ele pode expor o seu ponto de vista, ele pode fazer as suas colocações, expor o que a região que ele representa realmente necessita. Então, já foi um grande avanço nisso. Agora nós tivemos também já um acerto dentro dessas reivindicações. Eu vou citar uma delas, as indicações das nossas regionais, e vai passar, sim, por uma avaliação, mas vai passar também por eu diria que um aval do próprio parlamentar, que é conhecedor das necessidades da região, quem realmente é quem. Então isso é fundamental para que a política possa aí realmente ter um sucesso. Deixa eu entender um pouquinho essa parte aí, deputado. Como é que é? Ele lançou aquele programa Transforma Minas, exatamente para que as pessoas pudessem se candidatar a cargos de chefia no Estado, como as superintendências aqui, do meio ambiente, da saúde, da educação, etc. e tal. Perfeito. E isso sempre foi uma indicação do deputado da região. Mas veja bem, só corrigindo um pouquinho, Danilo, na verdade isso já existia. No governo Anastasia, ele foi criado essa avaliação que era feita. Então você tem uma avaliação que passa por uma avaliação do governo e critérios que ele escolhe tudo. Aí, dentro daqueles critérios, o parlamentar ele também pode estar indicando. Porque, veja bem, você não adianta só você ter o currículo perfeito dentro daquilo que você está exercendo. Você também está ocupando um cargo político. Então, você precisa também passar por essa avaliação. Não significa que aqui em Uberlândia, um exemplo, eu, ou Leonídio, ou Elismar, ou o próprio Raulzinho, que é aqui da região, vai estar indicando. Mas, pelo menos, nós vamos estar fazendo as nossas observações também para que nós possamos errar menos na escolha. Diferente um pouco do que foi no passado no governo PT, que ele fez uma avaliação tão rigorosa que apenas 23% passaram. E 77% das indicações foram feitas do próprio PT. Ou seja, nós não tivemos a competência dessas pessoas para que lá pudesse estar realmente nos representando. E com isso, o nível do ensino de Minas Gerais ele foi lá para baixo. E o que o governo quer é realmente recuperar isso, não só na educação, mas em todos. Então, quer dizer, esse negócio de fazer avaliação de currículo, processo seletivo, etc. e tal, não é 100% técnico? É 100% técnico. Por quê? Porque todos que foram avaliados, eles são 100% tecnicamente aptos para estar ocupando aquele cargo. Então, veja bem, então já é uma seleção, porque eu não vou indicar, como era na administração passada, uma pessoa que não tem currículo para estar ocupando um cargo de superintendente, por exemplo. Então, essas questões estão sendo corrigidas, mas não agora. Isso foi no governo passado que não teve, no governo anterior já existia isso, e com muito sucesso. Então, Danilo, só para terminar essa avaliação que eu faço, o governo que chegou a partir de janeiro, que entendia que só na parte técnica e na parte administrativa resolvia as questões, hoje ele já entende que a política nova ela precisa de conciliar a parte política com a parte administrativa. E isso eu posso te assegurar que tem sido e vai ser da agora para frente essa grande questão que nós precisamos lá. Eu só te dou um exemplo. O governo vai ter que passar agora por uma avaliação da Assembleia em cima de medidas para entrar numa reforma da dívida com o governo federal. Olha, ele entende que a Assembleia ela vai ser decisiva nas questões, porque sem Assembleia nada adianta de você querer ter um projeto que realmente não vai trazer o resultado aí positivo para isso. E o próprio deputado Agostinho Patrus, que é o presidente da Assembleia, já deu indicativos na semana que passou que não é muito afeito a essa recuperação fiscal, né? Veja bem, todos nós, não é só o Agostinho, não. Eu acho que nós, parlamentares, lá, inclusive do Bloco de Apoio, nós estamos entendendo o seguinte, o governo federal ele tem critérios para fazer uma renegociação da dívida. E nós sabemos o que ele exige do governo, privatizações de alguma coisa, sacrifício nisso, sacrifício daquilo, mas nós não conhecemos ainda o que vem de lá para cá. O que é interessante é que tem um resultado positivo. No caso específico do Rio de Janeiro, o que era para ser privatizado não foi. A Assembleia depois negou e realmente não foi privatizado. E a mudança positiva que está acontecendo agora no Rio de Janeiro, na parte financeira, é justamente a alta do preço do petróleo, que ele vem não só aumentar o ICMS da arrecadação do próprio Estado, mas também com o royalty, que é muito grande. Então, isso está minimizando as contas do Estado, melhorando, mas nada que se refere à própria reforma. Então, o governo já é sabedor disso, que ele terá dificuldades na aprovação dessa proposta, mas
está começando, ninguém conhece a proposta ainda. Sobretudo que se colocar na mesa a privatização da CEMIG, aí que é um obstáculo, que é uma vai ser delas maior. aí que a gente fala. Eu mesmo sou favorável a privatizações, mas existem privatizações e privatizações. É aquilo que traga eu diria que um retorno à população mineira. É isso que nós estamos buscando. Deputado, eu julgo que o senhor tem um desafio muito grande, até por ser líder do governo na Assembleia, por toda essa questão, essa ginástica na articulação política. Tem sido difícil? Como é que é a situação hoje? A gente consegue ver um desenho assim, olha, 1/3 da Assembleia está na base do governo, porque eu tenho dificuldade até nisso. Quem está na base do governo na Assembleia tem isso, claro. Olha, veja bem, nós temos o maior bloco hoje, que são de 21 deputados. Mas falta muito ainda para ter. Nós temos mais 2 blocos, que aí completa assim, uma base majoritária lá dentro, que são do bloco independente. Mas o próprio nome fala, eles são independentes. Então, a partir do momento que você tem um projeto bom para Minas Gerais, todos, mas todos mesmo, até o bloco do PT, ele está pronto para estar ajudando Minas Gerais. Você sabe muito bem que eu sou do PSDB, eu não era adversário, não diria adversário do próprio Zema, nosso adversário era outro, mas politicamente meu lado era outro. Nós aceitamos esse desafio em prol de Minas Gerais. O que nós queremos, e a minha função lá dentro, é agregar o maior número de parlamentares para estar apoiando as propostas boas. E é nisso que eu acredito. Eu acho que o governo de Minas, o governo do nosso governador Zema, ele vai estar trazendo propostas boas para Minas Gerais. Propostas que não têm nenhum compromisso político, não tem nada, é proposta realmente para tirar Minas do buraco. Essa é a missão dele, é o que ele tem colocado aí para todos nós diretamente. Deputado, o nosso tempo já está estourando, mas eu preciso falar um pouquinho da reforma administrativa, já tem mais de 100 emendas lá. Como é que está isso? Não vai sair do papel, não? Isso não me preocupa muito, porque, veja bem, a proposta, ela está praticamente pronta já, essas emendas aí, muitas a gente sabe que são emendas que os parlamentares colocam lá só para... Eu não diria encher linguiça, mas só para tentar resolver... Não, para participar, mas para resolver uma outra questão. E uma delas é aquilo que você falou, era um distanciamento do governo, uma cobrança dos parlamentares com o governo, da presença, da aproximação. Como eu disse, eu acho que isso aí já é coisa do passado. Se Deus quiser, nós vamos ter uma reforma já aprovada, não a semana que vem, mas na próxima, depois da Semana Santa. Eu acho que os detalhes, o lapidamento de todo o projeto já está pronto. Então agora é uma questão de tempo para a gente poder votar. Deputado Luiz Humberto Carneiro, líder do governo de Minas na Assembleia Legislativa, falando aqui conosco. Deputado, muito obrigado pela presença do senhor. Volte outras vezes para falar um pouquinho aqui da nossa região, viu? Com o maior prazer, Danilo. Eu agradeço aí esse espaço que você está me dando, mais do que isso, para a gente estar falando um pouquinho desses 100 dias de governo aí, do governo Zema. Muito obrigado, bom dia. E a você, telespectador da TV Paranaíba, nosso muito obrigado pela companhia neste domingo. Tenha uma ótima semana. A gente se encontra no domingo que vem. Até lá.